A parábola da espada. Desde os tempos antigos, para se fazer uma excelente espada, é necessário caldear o ferro até a incandescência, batê-lo com o martelo sobre uma bigorna e, em seguida, mergulhá-lo na água. Repete-se várias vezes essa operação para forjar uma espada. Acho esse processo muito interessante, pois também pode ser aplicado à vida do ser humano. Após sua instituição, com o decorrer do tempo, nossa religião tem recebido constantemente tanto elogios quanto críticas, ataques, traições e desestímulos. Muitas vezes, as pessoas me perguntam: por que ocorrem tais fatos? Como resposta, apresento-lhes o exemplo do caldeamento da espada, e elas compreendem facilmente. Desde os tempos mais remotos, quem realiza um trabalho extraordinário, sem exceção, passa por provações semelhantes ao processo de forjar uma espada. Analisando sob o aspecto religioso, isso significa que Deus impõe maiores dificuldades a quem tem maior missão. Portanto, ao contrário do que pensamos, devemos nos alegrar. Por Meishu Sama, em 1949, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. A poderosa força do Espírito da Palavra Kototama. É comum haver, por intermédio das orações Amatsu no Rito e Zengen Sandi, excelentes resultados em relação aos vários tipos de sofrimentos, especialmente aos causados pela doença. É um mistério, mas, como existe uma perfeita explicação para isso, escreverei a respeito. A explanação para tal, certamente, é a poderosa força do Espírito da Palavra Kototama. No mundo espiritual, no grande reino do Espírito das Palavras, ecoa o Kototama, de 75 fonemas. Estes são imperceptíveis aos ouvidos humanos, não têm som, porém permeiam o mundo espiritual. No entanto, o Espírito das Palavras que o ser humano emite exerce forte influência no grande reino do Espírito das Palavras. O Espírito das Palavras corretas, do bem, diminui as impurezas do mundo espiritual, enquanto que o Espírito das Palavras pertencentes ao mal as aumenta. O Espírito das Palavras do bem são os vocábulos e as frases que se relacionam com o belo, que por sua disposição estão conforme a trilogia Verdade, Bem e Belo. Essas palavras soam agradavelmente aos ouvidos, porque penetram até a alma, fonte original da consciência humana. Já o espírito das palavras do mal não penetra na alma, porém atinge a consciência que a envolve. Aqui precisamos aprofundar-nos um pouco mais. O espírito protetor secundário, isto é, o espírito animal, se instala dentro dos limites da consciência. Portanto, quanto mais nublada estiver a consciência, maior poder terá esse espírito. Por ser muito astuto, ele obstrui constantemente a expansão da luz da alma, que é o bom senso, e a pessoa acaba tomando gosto pelo mal. O espírito das palavras do mal satisfaz o espírito protetor secundário, e a realidade evidencia bem esse fato. A preferência pelos assuntos que se ligam ao bem se deve à agradável ressonância na alma. Já a predileção pelo espírito das más palavras se origina na satisfação do espírito protetor secundário. Citemos um exemplo. Uma conversa entre delinquentes sobre suas façanhas. A nós, causa repugnância, enquanto aos malfeitores, causa satisfação. Pelas razões expostas, o espírito das boas palavras ressoa na alma,
e sua luz intensifica-se. Com isso, as nuvens existentes na consciência diminuem. O espírito protetor secundário então se retrai, e o gosto e o interesse pelo mal diminuem. Em outras palavras, entoando-se a oração Zengen Sandi, o espírito secundário que estava atormentando o ser humano se contrai ou até se desprende dele. Uma vez que as nuvens na consciência também diminuem, a pessoa liberta-se do sofrimento. Pelo exposto, poderão compreender que, além de o espírito das palavras da oração Zengen Sandi ser de extrema virtude e beleza, entoando-a, o mundo espiritual ao redor é extraordinariamente purificado. Há mais um importante fator a considerar. Existe uma grande relação entre o grau de pureza do espírito do ser humano e o espírito das palavras que ele emite. Ou seja, quanto mais purificada for a alma da pessoa, maior força o espírito de suas palavras manifesta. Isso porque seu nível espiritual é elevado. Dessa forma, cabe aos fiéis tornar-se seres humanos elevados por meio do constante polimento da alma e do espírito da palavra. Kototama. Por Meishu Sama, em 1950, coletânea Alicerce do Paraíso, 7ª edição, volume 3. Liberte-se do Ga. Na vida cotidiana do ser humano, nada é mais temível do que o Ga. Isso pode ser bem compreendido se atentarmos para o fato de que, no mundo espiritual, a eliminação do Ga é considerada o aprimoramento fundamental. Quando eu era membro da religião Omoto, encontrei os seguintes trechos no Fudesaki. Não há coisa mais temível do que o Ga, pois até mesmo as divindades fracassaram por causa dele. E também, devem ter Ga e não devem ter Ga. É bom que o tenham, mas não o manifestem. Fiquei profundamente impressionado com estas explicações tão diretas sobre a essência do Ga. Evidentemente, refleti muito sobre o assunto. No Fudesaki havia ainda as seguintes palavras: o mais importante é a docilidade. De fato, são palavras extraordinárias. Digo isso porque, até hoje, quem aceita o que eu digo sem refutar, progride sem nenhum problema. Entretanto, há quem sinta dificuldades em fazê-lo, devido ao seu forte Ga. É realmente penoso ver os constantes fracassos decorrentes de tal comportamento. Como foi exposto, o princípio fundamental da fé consiste em não demonstrar o Ga, não mentir e ser dócil. Por Meishu Sama, em 18 de fevereiro de 1950, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Os virtuosos bem-sucedidos na vida. Este é um título que pode parecer estranho, mas, uma vez que se trata de um assunto que as pessoas quase não têm percebido, vou expô-lo a seguir. Até hoje, ao analisarmos as pessoas de todos os cantos do mundo bem-sucedidas na vida, notamos que não só as que realizaram grandes empreendimentos de renome mundial, mas também as que obtiveram um pequeno, mas considerável sucesso, são quase todas pessoas do tipo do mal, com exceção de uma minoria, pertencente ao tipo do bem. Isso significa que, na realidade, é difícil as pessoas boas serem bem-sucedidas, pois elas acabam sendo vencidas pelas más. Longe de se preocupar se vai incomodar os outros ou causar danos à sociedade, a maioria obtém sucesso escapando habilmente das malhas da lei e parece acreditar que, para isso, não há outro meio. Assim sendo,
Quando alguém vê um indivíduo bem-sucedido, logo lhe vem a ideia preconcebida de que essa pessoa seja astuta e que não se deve confiar nela, uma vez que, por detrás de seu sucesso, sem dúvida alguma, estão ocultas ações, nem um pouco dignas de serem mencionadas. Esse preconceito é inevitável, posto que, muitas vezes, ele condiz com a realidade. Consequentemente, as criaturas ambiciosas que almejam o sucesso a imitam. É lamentável que elas sigam seus objetivos sem se importar com os meios, acreditando ser a forma mais inteligente. Esta é a causa dos males sociais da atualidade. Tal forma de encarar as coisas está tão enraizada na cabeça dos homens de hoje que, quando estes olham para nós, nos observam sob o mesmo prisma. Pelo fato de ter conseguido formar 300.000 fiéis em apenas 3 ou 4 anos, nossa religião se inclui no grupo das bem-sucedidas. Uma vez que nos observam por meio de uma visão preconceituosa, essas pessoas acreditam que, embora se trate de religião, sem dúvida estamos agindo desonestamente nos bastidores e que, por essa razão, viemos obtendo sucesso. No mundo atual, é costume dizer que não há como vencer na vida, apoiado somente no bem. Até mesmo as autoridades, em maior ou menor grau, inclinam-se para esse entendimento, o que não é uma suposição apenas nossa. As autoridades ficavam sem saber como agir diante das pessoas que foram afetadas pela nossa expansão, assim como dos materialistas aversos às novas religiões, ou mesmo das denúncias por escrito como vingança por termos resistido a extorsões. Somados a isso, havia boatos divulgados por jornais mal intencionados. Por tais motivos, as autoridades eram obrigadas a nos fiscalizar, ocasionalmente, apenas em cumprimento de suas responsabilidades. Expus a verdadeira razão pela qual nossa religião é criticada pela sociedade, o que é uma clara evidência de que poucas pessoas se tornaram bem-sucedidas, praticando o bem. Por conseguinte, precisamos extirpar o pensamento errôneo de que neste mundo só se consegue obter sucesso por meio do mal e mostrar o exemplo de que só sairemos grandes vitoriosos quando nos fundamentarmos no bem e na justiça. É nesse sentido também que nós estamos nos esforçando ao máximo. Se fizermos com que a sociedade se conscientize dessa verdade, é óbvio que isso trará uma influência muito positiva a todas as pessoas. Acredito que essa também seja a razão para que a religião cumpra a missão que é inerente a ela. Por Meishu Sama, em 18 de março de 1950, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Ordem. Desde os tempos antigos, dizem: Deus é ordem. Concordo plenamente. Em qualquer situação, se algo não transcorre tranquilamente, é porque a ordem não está sendo respeitada, principalmente no que diz respeito às relações humanas. Há uma máxima em chinês que afirma: mesmo entre um casal, deve haver distinção entre as partes. Entre o mais velho e o mais jovem, deve haver ordem. Realmente são palavras sábias. É surpreendente a quebra de ordem que vem ocorrendo ultimamente na sociedade. A ordem e a civilidade estão intimamente relacionadas, e isso exige especial atenção. Conforme podemos comprovar, quando observamos a grande natureza, tudo segue uma ordem.
a sequência da primavera, do verão, do outono e do inverno, a alternância dos dias com as noites, o crescimento da vegetação, etc. Jamais ocorre de as flores da cerejeira desabrocharem antes das flores da ameixeira. Podemos citar vários exemplos. De nada adianta ir orar a uma divindade depois de tratar de outro assunto qualquer, pois, nesse caso, o outro assunto se tornou prioritário e a divindade ficou relegada a segundo plano. O mesmo se passa quando alguém vai receber Jorei em situação de doença. Primeiramente, devemos dirigir-nos à igreja para recebê-lo e depois resolver outras questões. Assim procedendo, nem é preciso dizer que a eficácia do Jorei será mais notável. Tenho observado frequentemente pessoas que constroem casas, reservam para os seus filhos os aposentos do andar superior e ficam com o cômodo do térreo. Por estarem ocupando uma posição superior, os filhos passam a não mais dar ouvidos aos pais. O mesmo se dá no caso de patrão e empregado. Por essa razão, é preciso prestar muita atenção a esse aspecto. Pode parecer irrelevante, mas o mesmo cuidado se deve ter para com a ordem dos assentos em uma sala. O chefe da família deve ocupar a parte principal, em seguida a esposa, e depois o primogênito, a primeira filha, o segundo filho, etc. Procedendo-se assim, o ambiente se torna plenamente harmonioso. Do contrário, é muito natural que possam ocorrer contendas e situações desagradáveis. Já participei de muitas reuniões cujo clima pesado podia ser logo percebido por quem chegasse. Notei que isso geralmente se passava quando a disposição dos assentos não estava de acordo com a ordem. De modo geral, para se definir os lugares, devem ser considerados de ordem inferior aqueles que ficam próximos à entrada do recinto e de honra os que estão mais afastados. Sabemos que a parte principal é a que se localiza em frente do tokonoma. Portanto, é preciso levar em conta o tokonoma e a entrada e definir os lugares com base no bom senso. Em relação ao lado direito ou ao lado esquerdo, vemos que este é de ordem superior, pois representa a parte espiritual. O lado direito se subordina a ele, pois equivale à parte material. Note-se que o braço direito é o mais utilizado, por corresponder à matéria. Por Meishu Sama, em 30 de agosto de 1949, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. A força da natureza. Em relação à constituição deste mundo em que respiramos e vivemos, ou seja, da grande natureza, segundo minha pesquisa, existem, em resumo, 3 elementos: fogo, água e terra, conforme explanei em outra oportunidade. Atualmente, por intermédio da ciência e dos 5 sentidos do ser humano, tomamos conhecimento do eletromagnetismo da atmosfera, dos elementos da matéria, etc. Meu propósito, porém, é falar sobre um componente etéreo, ou seja, a energia espiritual, que ainda não pode ser conhecida por meio da ciência e dos 5 sentidos. Até hoje, a expressão energia espiritual ou espírito tem sido muito usada, mas ficou circunscrita à religião ou à parapsicologia.
Consequentemente, a palavra espírito foi associada à superstição. Não só isso, tornou-se praxe a negação do espírito como condição para ser considerado intelectual. Mas o que ninguém poderia imaginar é que, na verdade, a energia espiritual é a fonte da surpreendente força da qual dependem o nascimento, o desenvolvimento e a transformação de todas as coisas deste universo. Chamo-a de força invisível. Sendo assim, chamarei o mundo conhecido simplesmente de mundo material e o desconhecido de mundo espiritual. Como lei universal, todas as coisas do mundo material se originam e se põem em movimento, primeiramente no mundo espiritual. O mesmo se dá quando movimentamos nossos braços e pernas, em que a vontade é que se move primeiramente. Contudo, os estudos de até agora tinham por princípio a busca de soluções apenas com base nos fenômenos do mundo material. E esse é o motivo por que, embora se admita um avanço da cultura, o bem-estar da humanidade não acompanhou esse progresso. Portanto, para resolver qualquer questão do mundo material, é necessário solucioná-la primeiro no mundo espiritual. Nesse sentido, mesmo no caso de doenças, é necessário curá-las a partir do mundo espiritual, ou seja, o verdadeiro método de tratamento consiste em tratar o espírito por meio do espírito. É evidente que o corpo humano é constituído de um corpo espiritual que pertence ao mundo espiritual e de um corpo material pertencente ao mundo material. A doença, conforme já tenho explicado, é a purificação de toxinas, ou seja, é o processo de dissolução de toxinas solidificadas. Esse processo aplicado ao corpo espiritual se configura da seguinte maneira: as toxinas se apresentam em forma de nuvens espirituais em uma parte do espírito, e a dissolução das toxinas solidificadas corresponde à dissipação dessas nuvens. Já que todos os tratamentos existentes até hoje buscavam a solução apenas no corpo, eles agiam de forma contrária e, por isso, não eram a verdadeira solução da doença. Dado que a dissipação das nuvens do corpo espiritual é a regra básica da cura das doenças, qual é a força necessária para extingui-las? Ela é uma espécie de luz, misteriosa e radiada do corpo humano. Só é possível apreender verdadeiramente esse princípio por meio da prática contínua do Jorei, por vários anos. Peço aos leitores que fiquem cientes, portanto, que aqui não é possível ir além de uma noção geral do assunto. Antes de explicar o que é o corpo espiritual do ser humano, torna-se necessário saber o que é a morte. Quando o corpo físico se torna incapaz de continuar desempenhando suas funções devido ao envelhecimento, doença, ferimento, perda de sangue, etc., o espírito se separa da matéria. A esta separação chamamos de morte. Dessa forma, a morte se dá quando o corpo espiritual abandona o corpo material. Com a morte, o espírito regressa ao mundo espiritual e, passado algum tempo, reencarna. O corpo físico, como todos sabem, se decompõe e retorna à Terra. Pelo exposto, compreende-se que o corpo espiritual é de vida infinita e o corpo material uma existência secundária e finita. Consequentemente, ao lidar com as questões do ser humano,
o corpo espiritual deve ser o verdadeiro alvo. Finalmente, a ciência moderna está descobrindo a existência de uma espécie de radiação em todos os seres vivos, inclusive nos vegetais, minerais, etc. Segundo minhas pesquisas, a radiação do corpo humano é de natureza superior, pois, como os antigos diziam, o ser humano é o mais elevado entre todas as criaturas. Quanto mais elevado for um espírito, maior é o grau de rarefação de seus elementos, e quanto mais aumenta o grau de rarefação do espírito, mais difícil é detectá-lo por meio de equipamentos, o que contraria a visão materialista. Desse modo, é muito mais fácil perceber a radioatividade dos minerais e a fosforescência nos vegetais, por serem espíritos de nível inferior. Assim, quanto mais rarefeito for o espírito, mais aumentará sua força. A compreensão de tal princípio é muito importante. Apesar de a radiação emitida pelo corpo humano ser a mais forte, dependendo da pessoa, essa radiação apresenta uma enorme diferença, que está além da imaginação. Quanto mais forte for essa radiação, maior será a sua força de curar doenças. Assim, para torná-la mais potente, concentrei-a em uma parte do corpo, alcançando êxito na dissipação das nuvens espirituais. Obtive sucesso também em desenvolver uma técnica especial que potencializa ainda mais a força de radiação que cada um possui. Aplicando esse método, conhecendo seu princípio e somando experiências, consegue-se manifestar uma extraordinária capacidade de curar doenças. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2. Poema 133. Ter a permissão de viver sem problemas já era mais do que eu merecia. Para aumentar minha alegria, Deus concedeu-me a arte de salvar as pessoas. Isto não é um autoelogio, mas não existem palavras para expressar a grandiosidade da força divina que estou manifestando atualmente. Isso porque, até os dias de hoje, jamais houve uma pessoa que tivesse experimentado uma força sobre-humana como esta. Os membros estão cientes disso. Portanto, vou escrever, objetivando as pessoas que não são membros. Digamos que alguém tenha iniciado tratamentos para curar uma doença com a qual já vinha sofrendo há muito tempo. Tenta naturalmente as mais diversas terapias encontradas no mundo e recorre a várias religiões, mas não alcança a cura. A pessoa vai piorando e, quando chega a um beco sem saída, ouve falar de nossa religião. Ela recebe de Orei sem demora e, perplexa e surpresa com o maravilhoso resultado, até então inimaginável, descobre que, se ingressar na fé, poderá curar não só a própria doença, mas também a de outras pessoas. Diante disso, decide ingressar na fé. Essa pessoa, então, surpreende-se pela segunda vez, pois basta um curso de iniciação de 3 dias e já pode realizar a cura de doenças. Casualmente, ela encontra-se com um doente e, no início, ministra-lhe de Orei com certo receio. Entretanto, quando este vem agradecer e diz: "Muito obrigado, como pode ver, eu estou curado", a pessoa que ministrou, diante desse grande mistério, fica muito mais surpresa do que aquela que foi agraciada. Constatando que se tornou possuidora de uma força como essa, logo após o ingresso na fé,
sente grande alegria, como se isso fosse um sonho. Assim, mais do que depressa, lê os escritos divinos, faz perguntas ao ministro e, por fim, compreende. Nesse momento, passa a entender o verdadeiro valor da Igreja Messiânica Mundial. A partir de então, curando várias pessoas doentes, sua fé se solidifica e amadurece como membro. Desejo que reflitam bem sobre os doutores da atual medicina. Até se formarem, levam mais de 10 anos e gastam uma quantia superior a 1 milhão de ienes. Todavia, uma doença grave, considerada incurável por especialistas formados com tamanho sacrifício, é curada sem delongas por um novato, recém-formado em um curso de 3 dias. Embora pareça um despropósito impossível de ocorrer, o fato é que essa é a realidade. Caso considerem tudo isso uma farsa, espero então que exponham a sua visão da verdade, de uma vez por todas. Certa ocasião, ouvi de um médico meu conhecido o seguinte: se todas as pessoas se tornassem médicos, não haveria mais necessidade de higiene, de prevenção de doenças e de medidas sanitárias. Dessa maneira, estaria solucionado o problema da saúde pública. Na ocasião, achei que ele tinha razão. No entanto, naquela época, eu considerava a medicina algo magnífico, mas agora sei que ela é uma contramedicina, fadada ao fracasso. Mesmo que ela fosse admirável, para se formarem os médicos, necessita-se de vultuosa soma de dinheiro e longo tempo, o que é impraticável. Em contrapartida, com relação ao nosso Jorei, conforme disse, são necessários apenas 3 dias, sendo possível formar especialistas mais incríveis do que os doutores em medicina. Por conseguinte, não há medicina tão simples e grandiosa como esta. Ao mesmo tempo, será uma grande economia para o país, parecendo até mesmo um sonho. Se todo o povo japonês aprender o método do Jorei, é lógico que surgirá um Japão sem doenças e creio que o progresso do país será magnífico. Como resultado, será mais do que evidente que o Japão se transformará no maior modelo de nação civilizada do mundo e que todos os demais países aprenderão com ele. Senhores, quão grandiosa é esta obra! Ensinamento: em 3 dias forma-se um doutor, por Meishu Sama, em 28 de outubro de 1953. O Pão Nosso de Cada Dia, volume 2. Ser amado por Deus. A essência da fé, em poucas palavras, é ser amado por Deus, isto é, ser do agrado de Deus. Então surge a seguinte questão: que tipo de pessoa Deus ama? Antes disso, porém, existe algo que é preciso esclarecer: a missão de nossa religião. Ela está relacionada ao fim do mundo, o juízo final pregado por Cristo e à destruição da lei búdica, anunciada por Buda Sakyamuni, que estão prestes a ocorrer. Em relação a isso, divindades e Budas, com seu grande amor misericordioso, desejam que o maior número de pessoas consiga ultrapassar o momento crítico que o mundo vivenciará. E como Deus fará isso? Naturalmente, ele atuará por meio do ser humano, e acredito que fui escolhido para ser o responsável por esta grande missão. Uma vez que se trata de uma missão extraordinariamente grande, jamais vista ou ouvida, não consigo deixar de me perguntar se não seria pesada demais para uma pessoa comum como eu.
No entanto, como essa missão me foi confiada pelo grandioso Deus, fiquei sem alternativa. No início, duvidei e até resisti, mas não tive como recusá-la. Deus me maneja livremente. Não foram poucas as vezes em que Ele me fez sentir alegrias extremas e também enfrentar situações de intenso sofrimento. Cada vez que isso ocorria, percebia que sua forma de atuar é profunda e misteriosa, causando-me uma indescritível sensação, um misto de alegria e gratidão, que pode ser chamado de sabor da vida. É difícil expressar isso em palavras. Não posso deixar de pensar que, talvez, eu seja o único no mundo a ter tal sensação. Voltando ao assunto principal, o que se deve fazer para ser do agrado de Deus? Saber isso é essencial. Para ser do seu agrado, é preciso, antes de mais nada, procurar não fazer aquilo de que Deus não gosta. Ao contrário, deve se empenhar ao máximo naquilo que lhe agrada. Qualquer pessoa sensata sabe que Deus não gosta de ações que estejam em desacordo com o caminho, ou seja, mentir, fazer os outros sofrer, causar transtornos à sociedade, etc. Atualmente, é grande o número de pessoas que não se importam com o próximo e pensam apenas em si, manifestando isso em atos. E não há nada pior do que isso. Agindo assim, é impossível ser do agrado de Deus. Por tal motivo, cada um precisa saber se está sendo do agrado de Deus ou não. E como discernir isso? É algo extremamente simples, rápido e não dá trabalho. É possível sabê-lo de imediato. Explicarei a seguir. Quem não está no agrado de Deus, geralmente comenta: para mim nada dá certo. Sofro com problemas financeiros. Meu trabalho não vai bem. Ninguém confia em mim. As pessoas se afastam e minha saúde também não é boa. Realmente não entendo porque as coisas não correm satisfatoriamente comigo, apesar de eu me empenhar tanto. Essa situação é porque a pessoa não está no agrado de Deus. Todavia, se ela estiver, o trabalho fluirá muito bem. Inúmeras pessoas se aproximarão a ponto de ela não ter sossego e obterá recursos materiais em abundância. O mundo então se tornará um lugar muito agradável de se viver. Assim, creio que o leitor deve ter compreendido que a fé só passa a ter valor quando as pessoas se tornam felizes. Portanto, saibam que, se apesar de professar a fé, a pessoa não alcançar a felicidade, é porque, infalivelmente, a causa reside em seu íntimo. Por Meishu Sama, em 25 de maio de 1949, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3.